Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da RIT. E vamos começar essa edição com uma boa notícia para os motoristas. Novas regras prometem baratear os custos e simplificar a contratação de um seguro que poderá ser personalizado. Por exemplo, motoristas de aplicativos vão poder vincular o benefício a eles e não mais ao veículo. Ou seja, qualquer automóvel que o segurado dirigir vai ficar coberto, mesmo se for emprestado ou alugado. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Maria Clara Leite. Cenas como essas são registradas todos os dias. De janeiro a agosto deste ano, pouco mais de 71 mil veículos de todos os tipos foram roubados ou furtados, só aqui na capital paulista. Para quem não tem seguro, o prejuízo é grande. E olha que não é pouca gente, não. Quase 84% dos veículos que circulam no Brasil não estão segurados. Mas agora, esse número pode ficar menor com as novas regras que prometem simplificar a contratação e baratear os custos. O grande objetivo é tornar o seguro de automóvel efetivamente popular para o brasileiro. Para isso, a Superintendência de Seguros Privados criou medidas que permitem aos condutores personalizar o serviço. E tem outra mudança que chama a atenção. Agora o seguro pode ser vinculado ao motorista e não só ao veículo. Ou seja, qualquer automóvel que o segurado dirigir fica coberto, seja ele emprestado ou até alugado. Cada vez mais comum, né, as atividades ligadas a os motoristas de aplicativos, entregadores, a economia de compartilhamento, né, tem muito carro por assinatura, é um mercado que está crescendo muito. Em todos eles pode fazer sentido que os condutores tenham o seguro seja vinculado aos condutores e não à propriedade. Com o novo modelo, o cliente pode contratar a cobertura parcial do automóvel, com limite de indenização bem inferior ao valor total do carro. Segundo o diretor da SUSEP, essa é uma das medidas que vai reduzir o valor do seguro. Imagina um veículo que custa R$80 mil, né, o preço dele na tabela FIP é R$80 mil. O segurado pode querer contratar só metade do valor. Ele vai e pede um limite de indenização de R$40 mil. Naturalmente, o preço vai ser substancialmente reduzido, próximo da metade do preço. Então, isso dá mais opções de acordo com a necessidade do consumidor. Além disso, o segurado também pode optar por contratar apenas algumas coberturas, como roubo e furto, ou colisão, ou incêndio, por exemplo. E se for preciso trocar alguma peça, agora ela pode ser usada. A ideia agora é que os consumidores tenham mais produtos disponíveis, né, naturalmente com preços diferentes. E que cliente não gosta de gastar menos, não é mesmo? Mas é preciso ficar atento aos serviços contratados, porque apesar das boas intenções, as novas regras podem ter interpretações bem distorcidas. Um dos maiores problemas em relação a essas novas regras seja exatamente esse, a possibilidade de que os consumidores não compreendam perfeitamente quais são os limites que vão ser impostos pelo contrato e quais são as coberturas que efetivamente eles vão ter. E essa sedução que pode ser causada pela atratividade da proposta, que provavelmente pode ter um valor mais baixo, pode fazer com que o consumidor acabe contratando um seguro que não atende às suas necessidades. E ele só vai se dar conta disso quando o sinistro acontecer e a cobertura não for satisfatória. E diante desse cenário, segundo o advogado, a expectativa é de que muitos casos possam chegar ao tribunal. Porque sempre que há um conflito entre os interesses do consumidor e do fornecedor, nesse caso, do segurado e da seguradora, é necessário que haja intervenção do judiciário para poder estabelecer a interpretação da cláusula, os limites, a extensão que aquela cláusula tem, e, portanto, isso é bem provável que acabe gerando ações judiciais para que essa discussão ocorra. Uma seriema que teve a perna amputada após ser atropelada ganhou uma prótese feita em impressora 3D. O procedimento foi realizado no CRAS de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Olha só. A prótese da seriema Cici foi inspirada no modelo usado em humanos. Vi também o depoimento de alguns médicos, né, dizendo o porquê desse formato, né, por conta da absorção dos impactos.
E aí eu resolvi aplicar num animal também, numa ave que também corre muito, né? Então, baseado nisso, eu desenvolvi, readaptei para a ave e nós já conseguimos fazer a adaptação e a colocação no animal. Confeccionada numa impressora 3D, foram 5 horas para finalizar as peças feitas de filamento PLA, polímero termoplástico. A impressora, que custa R$6.000, foi doada para o médico veterinário. Foi doada pelo Richard Rasmussen, né? No qual, na ocasião, ele esteve aqui fazendo uma visita técnica ao nosso centro de reabilitação. E aí expressei a ele, né, a minha vontade de estar desenvolvendo esse projeto. E ele me contemplou, né, me agraciou aí com essa impressora e graças a Deus a gente vem conseguindo aplicar o conhecimento e a produção dela. Cici foi atropelada em agosto deste ano em Costa Rica. Chegou ao CRAS com parte da perna direita amputada. Esta é a segunda prótese instalada aqui no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres pelo médico veterinário Lucas Casati e a primeira artificial. Quando a seriema Cici se recuperou dos ferimentos, ela só ficava deitada. Agora, com 3 dias com a prótese, ela já anda, corre e busca o alimento sozinha. Se não fosse a prótese, a seriema teria sido sacrificada. Se não fosse a prótese, esse animal talvez não estaria aqui. Não conseguiria se caminhar, se locomover, se alimentar. Pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul desenvolveram um método que utiliza a inteligência artificial para diagnosticar a leishmaniose canina. A técnica, que é mais rápida, barata e eficiente, foi publicada em uma revista científica internacional. Esta é a perovskita, a cachorra que inspirou o professor de física da UFMS a desenvolver um novo método de diagnóstico da leishmaniose canina. Não era a minha área inicial, mas como a gente adotou ela do centro de zoonose, nós passamos por diversos problemas no início para fazer um diagnóstico correto, eu me questionei se não teria como dar alguma contribuição, né, para essa linha de pesquisa. Então eu procurei alguns colegas veterinários daqui da UFMS, o pessoal também da física, que trabalha com análise de dados, e a gente saiu com uma proposta que era de utilizar a espectroscopia óptica, né, luz, para fazer o diagnóstico de doença. O teste mais barato que existe hoje no mercado custa em torno de R$40. Demora de 20 a 40 minutos para ficar pronto e o resultado pode ser inconclusivo. Você tem um problema de falso positivo quando você está com dúvida se o cachorro está infectado com leishmaniose ou com trypanosomise, porque como eles são protozoários da mesma família, isso gera uma certa confusão no teste. Além de você ter cruzamento também com outras doenças. Tem relatos, por exemplo, de cruzamento com babesiose, né? Reação cruzada com babesiose, que é uma doença do carrapato. Já o método desenvolvido pelo professor não utiliza produtos químicos. O resultado fica pronto em 2 minutos e o custo de cada exame está estimado em R$3. Você coleta o sangue do cachorro, tira a parte das hemácias, né? Faz a coagulação, pega o soro. E aí a gente lança uma luz sobre esse material, a luz interage com o material e eu analiso a resposta dessa interação. Eu vou para um programa computacional, para uma interface amigável, e esse programa computacional ele vai conseguir classificar esse animal como sendo de um grupo saudável ou de um grupo infectado, ou com leishmaniose ou com trypanosomise. O investimento inicial necessário é a compra do equipamento, que custa em torno de R$200 mil. Fica a dica para a Prefeitura da capital, que vai construir uma UPA veterinária. Se a gente conseguir fazer um teste de validação externa e mostre que o diagnóstico funciona muito bem, dá para fazer uma parceria e oferecer o serviço de diagnóstico aqui pela UFMS. Com a descoberta do seu tutor, a perovskita foi parar na capa de uma importante revista científica, onde a pesquisa foi publicada. Agora a gente está com uma parceria com o Instituto de Biociências da UFMS, com a Faculdade de Medicina, para fazer esse mesmo teste de diagnóstico de leishmaniose em humanos e continua a parceria com a FAMES, com a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, e com a Embrapa Gado de Corte para fazer diagnóstico em bovinos e equídeos. E você vai ver ainda nesta edição, algumas cidades brasileiras estudam acabar com a obrigatoriedade do uso das máscaras contra a Covid-19.
E ainda, a alta do gás de cozinha impulsionou o mercado clandestino de botijões adulterados e, com isso, aumentou muito o número de acidentes. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já! Algumas cidades do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, estudam acabar com a obrigatoriedade do uso das máscaras contra a Covid-19. A medida, que ainda causa polêmica, conta com o apoio declarado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Há quase 1 ano e meio, elas fazem parte da vida do brasileiro. As máscaras viraram o maior símbolo da pandemia da Covid-19. E mesmo assim, ainda tem gente que não se acostuma a usar a proteção. Bem, no meu caso, que uso óculos, ainda é uma dificuldade, né? Especialmente em dias de chuva, que aí você tem um problema de embaçar o óculos e molhar a lente, é um trabalho a mais. Então, a adaptação ainda é complicada. Ou seja, incomoda. Bastante. Mas também há aqueles que se acostumaram a sair de casa só de máscara e se sentem mais seguros com ela. Virou hábito também. É seguro. Não sai mais sem ela? Não. Estou acostumado já. Para você já faz parte da sua rotina? Já faz parte da minha rotina. E você se sente mais seguro saindo da sua casa e colocando máscara? Quando você vai sair, o que você pensa em relação à máscara? Segurança. Com o avanço da vacinação e a diminuição no número de contaminados, a obrigatoriedade do uso de máscaras pode estar com os dias contados. Algumas capitais brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, estudam liberar a proteção em espaços públicos. Medida que conta com o apoio do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Hoje nós temos uma situação bem mais equilibrada e já podemos pensar, desde que o contexto ele vá cada dia melhorando e que a campanha de vacinação vá ampliando, por exemplo, em flexibilizar o uso de máscaras ao ar livre. Para quando? Às vezes a pessoa está andando de bicicleta sozinho e tem que usar máscara. O sujeito dentro de um carro sozinho e de máscara. Qual é o objetivo disso? Para quando? Espero que seja o mais breve possível. A cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, chegou a liberar o uso das máscaras na semana passada. O relaxamento da proteção foi determinado através de um decreto assinado pelo prefeito Washington Reis. Mas a Justiça acabou revogando a medida. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, também emitiu uma nota oficial na qual defendeu a obrigatoriedade do uso das máscaras em todo o país. Nas ruas, a liberação da proteção divide opiniões. Tem uns que estão bem, tem outros que estão com problema, então é melhor continuar. Eu acho assim, eu penso assim. Quem é obrigado a ficar no calor da desgrama de máscara, moço? Ninguém merece, né? Então você é favorável a não ser mais obrigatório? Sim. Deveria tirar já a máscara, até porque já abriram o que não deveria abrir, né? Salão, um monte de coisa. Por que não tirar logo a máscara da rua? E o fim da obrigatoriedade vem ganhando apoio até entre os profissionais da saúde. Nossa reportagem ouviu 2 renomados especialistas sobre o assunto. Ambos concordam que o uso da máscara tem que continuar em espaços fechados, mas defendem a liberação em locais públicos, principalmente nas ruas. O biomédico Roberto Figueiredo, mais conhecido como Dr. Bactéria, afirma que a flexibilização no uso das máscaras já podia ter sido adotada desde o ano passado. Segundo ele, os números mostram que a probabilidade de contaminação em espaços públicos é muito pequena. Por quê? Porque você precisa ter pelo menos 15 minutos de contato com uma pessoa contaminada, sem utilização de máscara, né, a menos de 1,5 metro de você. Menos de 1,5 metro. Dificilmente, no lugar aberto, na rua, você vai estar mais de 15 minutos em menos de 1,5 metro com uma pessoa. Tá? E sem bater um vento, sem uma ventilação. Então, é difícil. Então, acho que essa flexibilização poderia ser até anteriormente, não somente agora. Ideia que também é defendida pelo infectologista Rodrigo Medrado, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas o especialista alerta que a liberação das máscaras só pode acontecer se não houver aglomeração. Sim, é possível em algumas cidades que têm uma cobertura vacinal elevada a não obrigar o uso de máscara em ambientes abertos que tenham distanciamento, já é possível. Mas é perigoso
fazer isso de uma forma larga, em toda a população, porque o risco de nós termos uma nova variante ou o risco de nós termos um novo aumento do número de casos da variante atualmente circulante, ele ainda não é baixo, ele ainda é consideravelmente elevado. Enquanto ainda não há uma definição sobre o assunto, os cuidados devem continuar, para que em breve as máscaras não escondam mais a alegria no rosto das pessoas. É diferente, tem que ver o rosto da pessoa, mas é obrigatório usar. Fazer o quê, né? Fazer o quê? E você, sente falta do quê? A gente vê o sorriso das pessoas, né? Estranho. Todo mundo, parece que a pessoa tá sempre com a cara fechada. Parece que tá sempre triste. Sempre triste. A alta de mais de 30% no gás liquefeito de petróleo, o GLP, tem colaborado para o crescimento de um mercado clandestino de botijões de gás adulterados. Uma opção mais barata, mas que representa um risco. Segundo o Corpo de Bombeiros, o improviso nas cozinhas tem aumentado e muito o número de acidentes. As imagens mostram Maria do Socorro Conceição na cozinha do restaurante onde trabalhava, em Belém do Pará. A mulher levanta do meio dos escombros e corre para a rua gravemente ferida. A cozinheira não resistiu aos ferimentos. A causa da explosão, que aconteceu no dia 8 de maio deste ano, foi um vazamento de gás. Um risco iminente em uma época em que fica cada vez mais difícil comprar um botijão. O preço nacional do gás liquefeito de petróleo, o GLP, conhecido como gás de cozinha, atingiu a maior média mensal do século. Em 12 meses, sofreu mais de 30% de aumento. Em 16 estados, o valor médio do botijão de 13 quilos está em aproximadamente R$ 100, mas há variações. No Centro-Oeste, por exemplo, pode chegar a R$ 135. E é justamente naquela região que mora o perigo. Segundo o Sindicato das Revendedoras de Gás de Goiás, 40% das empresas do estado estão vendendo botijões adulterados a aproximadamente R$ 80. É aquele barato que pode sair muito caro, já que um botijão clandestino coloca muitas vidas em risco. E a utilização de etanol ou outros tipos de álcool para cozinhar também acabou virando alternativa para quem não consegue pagar por um botijão de gás. Mas aqui no quartel do Corpo de Bombeiros, a tenente Andreúcia explica para a gente agora os perigos dessa prática. Coloquei o fogo está pegando. O que a dona de casa não sabe é que, se utilizando dessa alternativa, ela pode causar uma grande explosão. Aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo, no mês passado. Geisa Stefanini, de 32 anos, que passava por dificuldades financeiras, fez um fogareiro improvisado com álcool na casa onde morava com o filho de 7 meses. A mulher teve 90% do corpo queimado e morreu no último dia 27 de setembro. A criança se recuperou rapidamente e está sob os cuidados do pai. Esse combustível líquido, ele é muito volátil, ou seja, ele se transforma em vapores. E esses vapores, eles deixam o ambiente gasado. Eles ficam no ambiente em forma de nuvem. E quando a pessoa vai colocar o fogo, vai dar ignição num fósforo, ou seja, com isqueiro, toda aquela nuvem vai se transformar numa nuvem de fogo. Foi o que aconteceu no caso da Geisa? Provavelmente. É bem provável que ela tenha deixado o etanol ali por algum tempo e ele formou essa nuvem. A tenente explica que o processo é praticamente o mesmo quando se usa álcool gel ou líquido para cozinhar, mas cada um deles apresenta riscos diferentes e ela demonstra. Então eu vou colocar aqui uma fonte de fogo aqui no álcool gel. Veja que até a queima dele é diferente, é uma queima muito mais controlada. A gente quase não consegue ver o fogo. Perceber. Então vou até fazer um teste para que possa ser melhor verificado, ó, que aqui existe uma chama. Viu? Já aqui
o álcool líquido. Veja que a queima dele é muito mais intensa, pela volatilidade que ele tem, ou seja, pelos vapores que ele solta no ambiente. E ao contrário do álcool gel que fica contido no recipiente onde está, o líquido pode ser facilmente derramado e causar um incêndio. Apesar dos perigos, o álcool passou a ser o grande aliado do homem no combate à pandemia. Mas é preciso ficar atento. O ideal é que se espere secar esse álcool para que, se alguém, por exemplo, for acender um cigarro ou for mexer em alguma coisa que tenha eletricidade, principalmente eletricidade estática, não possa entrar em chamas, né? Porque a mão dela vai estar cheia de álcool. E se por acaso uma queimadura acontecer, fica o alerta. Nunca passe creme dental ou manteiga. A recomendação é somente resfriar o local atingido. Coloque debaixo d'água. Se ainda estiver o fogo e não tiver a condição de colocar, não tiver água disponível, ela pode fazer um abafamento, que é colocar um tecido, alguma coisa, para que pelo menos as chamas cessem. Tá? Não é recomendado que se tire bolha, que se mexa no ferimento. A partir desse momento, o ideal é fazer o socorro. E agora vamos falar sobre a dengue. O projeto Wolbachia continua avançando em Campo Grande e neste mês vai entrar na terceira fase de soltura dos chamados mosquitos do bem. O resultado até agora é extremamente satisfatório. Na biofábrica do projeto Wolbachia, em Campo Grande, a produção de mosquitos infectados com a bactéria que impede a transmissão da dengue, zika e chikungunya segue a todo vapor. Estes mosquitos serão soltos nos bairros Pioneiros e Los Angeles, onde as equipes estão finalizando a segunda fase do programa. 25 de outubro está programado para finalizar a segunda fase e já iniciar as liberações na terceira fase. O projeto está previsto para 6 fases em Campo Grande, já estamos chegando à quarta fase do engajamento comunitário. Os mosquitos infectados com a Wolbachia começaram a ser soltos na capital em dezembro do ano passado, nos bairros Guanandi, Batistão, Aerorancho, Copa Vila 2, Centenário, Tijuca e Lajeado. Na segunda fase, que começou em julho, mais 10 bairros foram contemplados. A gente tem até agora para os 7 bairros da primeira fase, num geral, uma alta persistência da Wolbachia em 5 deles, em outros 2 média persistência, o que indica que a população já está estabelecida dos volbitos, né, que são nossos Aedes aegypti com a Wolbachia, no território. E nós já iniciamos também o monitoramento desses outros 10 bairros em Campo Grande, também com resultados muito promissores. Os próximos bairros onde os mosquitos serão soltos são Carandabosque, Vila Carlota, Chácara Cachoeira, Doutor Albuquerque, Estrela d'Alva, Jardim Paulista, Maria Aparecida Pedrocian, Noroeste, Rita Vieira, São Lourenço, Tiradentes, TV Morena, Universitário, Jardim Veraneio e Vilas Boas. A ideia do projeto é que a gente faça a substituição dessa população, mas os mosquitos continuarão existindo. Se tiver mosquito, que seja volbito, mas para acabar com ele, só não deixando água parada em casa, tampando a caixa d'água, colocando areia no vasinho de planta, todas aquelas recomendações que nós já sabemos. O número de casos de dengue caiu drasticamente em Campo Grande. Este ano até agora foram registrados 436 casos e 2 óbitos. Em todo o ano passado foram registrados quase 20 mil casos e 7 pessoas vieram a óbito. Em Niterói, onde o projeto Wolbachia foi finalizado em agosto, houve uma redução de 70% dos casos de dengue e 60% de chikungunya. Um projeto piloto que prevê a liberação de ovos e não de mosquitos adultos será implementado aqui na região das Moreninhas. Dentro desse potinho vai água e uma cápsula que ela já vem pronta do Rio de Janeiro. Dentro dessa cápsula nós temos cerca de 300 ovos e ração para as larvas. Então essa cápsula vai se dissolver dentro da casa do volbito, que a gente está chamando. As larvas vão fazer todo o seu ciclo ali, até pulpa, adulto, e os adultos saem voando pelos furinhos dos potes. A gente não precisa de toda a alimentação das larvas, como nós temos aqui, todo o controle da temperatura, a alimentação dos adultos antes deles irem a campo. Então, para outros municípios, quem sabe futuramente atender em Mato Grosso do Sul, a gente possa utilizar também a liberação dos ovos, como tem sido em Petrolina.
Profissionais especializados cuidam de 10 mil peixes que há muito tempo estão à espera do novo lar. A previsão é que as obras do aquário do Pantanal serão concluídas até o fim de fevereiro do próximo ano. No laboratório de ictiologia do Imaçu estão 10 mil peixes de 220 espécies de diferentes regiões: amazônica, pantaneira, africana, Oceania, Ásia, América Central, todos de água doce. E os cuidados são diários. Nós temos um zootecnista que é específico para cuidar da parte alimentar, na parte nutricional dessas espécies, os biólogos na parte de comportamento e o médico veterinário na parte de sanidade. Então, é uma equipe bem complexa para poder proporcionar uma qualidade de vida para esses peixes em ambiente de cativeiro. Por mês, o laboratório utiliza em média 25 quilos de ração. Frederico é zootecnista e cuida da alimentação dos peixes conforme os diferentes grupos. Os que chegaram do campo e precisam se adaptar ao novo ambiente. Os que já vivem aqui há mais tempo e aqueles que estão sendo preparados para a reprodução. Os peixes que estão só em manutenção a gente alimenta 4 vezes na semana. Os peixes que a gente está estimulando para a reprodução, a gente tem que aumentar a quantidade de alimentações para alimentações diárias mais de uma vez ao dia. E com alimento vivo também. Num período de 4 anos, cerca de 60 espécies de peixes se reproduziram aqui. Nasceram mais de 3 mil indivíduos. E entre aqueles que nasceram aqui no ambiente artificial, algumas espécies já estão tentando se reproduzir. É o caso das arraias pantaneiras. A maior veio da região de Miranda. Os filhotes nasceram no laboratório e estão no período de reprodução. Teve um nascimento, só que foi um prematuro, então infelizmente o filhotinho não resistiu. Mas é um registro importante, porque ninguém sabia com quanto tempo essas arraias conseguiam chegar na maturidade sexual. E hoje nós sabemos que com 3 anos elas já atingiram essa maturidade. O cascudo viola é típico da região pantaneira e está ameaçado de extinção. A equipe do laboratório conseguiu que a espécie se reproduzisse aqui. Nasceram 100 filhotes. Nós somos os primeiros a conseguir reproduzir essa espécie em cativeiro. A bióloga Carla Kowalski é responsável pelo bem-estar dos peixes, que inclui a ambientação para estimular a reprodução natural, mesmo num ambiente artificial. Não adianta um peixe estar bem nutrido se ele está com um ambiente que não está propício para ele, se não tem uma cenografia, uma composição com os enriquecimentos ambientais próprios para a espécie ou para o grupo. Todos os peixes que estão aqui serão levados para povoar o aquário do Pantanal daqui a 5 meses, conforme as previsões. Alguns indivíduos já estão de casa nova. Nós mandamos aproximadamente 80 indivíduos de pequeno a médio porte e eles se encontram nos tanques externos, que são tanques onde eles vão habitar na hora que o aquário estiver pronto, E aí nós já começamos a fazer esses testes com essas espécies lá na obra. No Rio de Janeiro, a solidariedade do Carioca abraça famílias afetadas financeiramente pela pandemia. Uma parceria entre a Fugraco e a Igreja da Graça proporciona apoio físico e espiritual aos necessitados. Neste período de pandemia, a Fugraco, Fundação Graça de Comunicação, realiza ações sociais pelo município do Rio de Janeiro em parceria com a Igreja Internacional da Graça de Deus do Rio. Os moradores das comunidades de Rio das Pedras, Cidade de Deus, Madureira, Oswaldo Cruz e Pilares foram beneficiados com a entrega de cestas básicas e distribuição de quentinhas ao longo de 2021. Para mim foi ótimo. E está sendo também para outras pessoas. Eu já faço parte do curso, de cuidador de idoso, Aí dali eu acabei participando também da cesta, Fugraco é a Fundação Graça de Comunicação e nós começamos esse trabalho esse ano de assistência social. Já fomos em Rio das Pedras entregando cerca de 200 cestas básicas na Cidade de Deus. Hoje, aqui em Madureira, fazendo esse trabalho, cuidando das comunidades, pessoas carentes, distribuindo as cestas básicas. No momento que a gente tem vivido, dessa pandemia, tantas pessoas desempregadas, a gente tem se organizado, para poder alcançar o máximo de famílias possíveis. Além do alimento não perecível, o pastor Rogério Postigo, líder da Igreja Estadual do Rio de Janeiro, ofereceu apoio espiritual por meio da Palavra de Deus e oração. Deus quer suprir as suas necessidades. O meu Deus
segundo as suas riquezas. Suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Com a epidemia, a necessidade que eu estava passando, com desemprego e sem ter nenhuma fonte de renda, e vivendo de bico e de aluguel, então a única coisa que me fortaleceu e que me segurou foi a Internacional da Graça e a fé em Deus. Nosso objetivo são dois. O primeiro objetivo era oferecer a cesta básica, que era o alimento imediato à necessidade dessas pessoas de comida. E o segundo objetivo e principal era levar essas pessoas a Cristo, dar a elas o alimento espiritual, para que elas possam caminhar com Jesus e ter em suas vidas o verdadeiro pão que desceu do céu, que é Jesus, e que irá suprir as necessidades deles a cada dia. Essa é a nossa fé e abençoamos essas pessoas, estamos muito felizes com isso. Até agora foram contempladas com cestas básicas cerca de 700 famílias da Zona Norte e Oeste do Rio de Janeiro, além de 150 moradores de rua. Para receber a doação, é necessário se cadastrar na Ação Social Fugraco. Quem quiser doar alimentos para o Natal de Luz, última ação social do ano, entrar em contato com diretoria@fugraco.org.br. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela sua companhia. Tchau!